O Fernando Diniz falou sobre as características dele e o que ele quer pro time do Cruzeiro. Vamos ouvir o prof? Fala, Diniz. A minha característica principal, eu sempre falo para vocês, é que o time seja corajoso, que o time tenha vontade e que o time seja solidário. Essas questões táticas, conforme o tempo vai passando, a tendência é elas melhorarem, mas elas não são o fundamento daquilo que eu penso no futebol. O futebol, para mim, é um meio para poder modificar a vida das pessoas, que os jogadores consigam ser mais enquanto eles jogam futebol, que passe isso para o torcedor e que o torcedor goste daquilo que ele está assistindo. Obviamente, quanto mais tempo tiver, as questões táticas, elas tendem a melhorar. Mas o dia que faltar esses 3 elementos, posso estar aqui há 5 anos que o time vai jogar mal. Então não é o principal. O principal é correr o que esses caras correram hoje. Aqui é muito difícil jogar aqui contra o Lanús. Só você ver o histórico deles aqui dentro de casa, de derrotas em Copas Continentais. Eu já joguei aqui. Quero parabenizar a torcida que veio do Lanús, a nossa, de maneira especial, e hoje parabenizar a arbitragem. Eu acho que para mim foi uma arbitragem extremamente criteriosa, que não tem margem para muita reclamação. Não foi porque ganhou o jogo, não, que eu não sou disso. Ô, Gris, você que é amante do Diniz aí, o Diniz é interessante que o Diniz trata o futebol de um jeito diferente que muitos analistas, cronistas, repórteres e torcedores tratam. Ele vê um lado humano da coisa e ele sempre faz questão de enaltecer esse lado do jogador, de extrair o melhor do jogador, como um ser humano, não como uma máquina e nem como um só vence. Ele preocupa, claro que ele quer vencer, porque é isso que vai mantê-lo no cargo, mas ele tem uma preocupação mais macro, a gente tem uma lupa destinada a apenas o resultado. Queria que você falasse dessa característica do Diniz, por você conhecer bem, e da arbitragem, se concorda com ele, se foi uma boa arbitragem. Foi boa, muito boa a arbitragem, firme, né, CJ? O Lanús em determinado momento ficou ali tentando forçar um pênaltizinho de qualquer jeito, né? Que faz parte do jogo também, até porque estava difícil para criar, né? O Lanús, a exemplo do River Plate, parecendo jovem início de namoro, né? Cruza muito, mas cruza mal, né? Bola na área o tempo inteiro, tentando só cruzar a bola de qualquer jeito. E ficou, de certa forma, até confortável para o Cruzeiro se defender no segundo tempo, né? Por mais que o jogo fique muito tenso, eu falei isso aqui a respeito do Atlético ontem, né? O jogo fica muito tenso para quem está assistindo e para quem está defendendo. Porque a bola tá passando ali dentro da área toda hora, uma hora você pode perder essa disputa pelo alto, uma hora pode sobrar no pé de alguém e ele acertar um chute, então fica o jogo tenso porque a bola tá muito perto do seu gol, mas a rigor, a exemplo do Atlético, o Cruzeiro também teve poucos sustos ontem, né? No segundo tempo, depois que passou a vencer o jogo e passou a defender um pouco mais a área, se preocupar em defender um pouco mais a área do que em ficar com a bola. Mas, enfim, 2 times muito inseguros ontem, né, CJ? A fase ruim de ambos me pareceu muito clara em vários momentos do jogo. 2 times com algumas fragilidades muito evidentes, com algumas dificuldades de dar sequência nas jogadas com a bola e tudo mais. Mas essa característica do Diniz também. E essa característica do Diniz, ele é muito engraçado, né, CJ? Porque o Diniz tem algumas peixes que são colocadas nele, por conta do estilo e por conta do fato do Diniz ser um cara muito de ame ou odeie, né? Não tem muito meio termo com relação a ele. Mas o primeiro ponto é que, a exemplo de todos os outros, o Diniz quer ganhar. No final das contas, todo mundo que tá ali quer ganhar, cara. É a profissão deles, é o que vai sustentar o emprego deles, é o que vai fazer os jogadores confiarem no trabalho do Diniz, são as vitórias. Então, no final, todo mundo quer ganhar, né? Se precisar jogar feio, se precisar defender para isso, vai fazer. Como fez no Fluminense no ano passado, campeão da Libertadores, e como fez ontem, em determinado momento do jogo também, para sustentar o resultado. Se precisar tirar um atacante, colocar mais um zagueiro, vai fazer. Mas de olhar muito pro lado humano, né? Tem a questão do fato do Fernando Diniz ser psicólogo de formação e tudo, e é algo que a gente meio que abandona, né? As pessoas em geral, elas acham a vida de jogador é muito fácil, eles ganham muito dinheiro, estão fazendo um negócio que todo mundo adora, que é jogar futebol, o que 90% dos homens que nascem no Brasil sonham em ser jogador de futebol em algum momento da vida. E eles conseguiram, então é uma vida meio de sonho. E não a pressão é muito grande, né? A gente tem visto cada vez mais jogadores falarem abertamente de depressão, de dificuldade de lidar com a pressão e tudo mais. E o Diniz, naturalmente, pensa muito nisso pela formação dele enquanto psicólogo. Então, assim,
Enfim, CJ, acho que a coisa que mais importava ontem para o Cruzeiro era vencer o jogo. Da forma como fosse, acho que foi longe de ser uma grande atuação. Acho que teve alguns momentos um pouco melhores, outros de muita dificuldade. Mas ontem tinha que vencer o jogo e venceu muito significativo para o Cruzeiro depois de tudo que ele passou. E num prazo relativamente curto, né? Pra você pensar que em 2019 esse clube estava perto de acabar e que em 2024 ele está disputando uma final continental. Acho que esse resultado de ontem é muito simbólico e muito importante para o Cruzeiro.